Olá pessoal, Prof. Mari. Hoje vamos falar das estruturas ósseas da pelve do períneo, né? Lembrem de sempre que vocês forem estudar, algumas partes teóricas e práticas, terem as peças anatômicas em mãos para vocês poderem complementar o estudo, né? Ver as estruturas de forma tridimensional. E lembrem sempre de estarem acompanhados também pelos atlas, né? Que mostram várias imagens com vários cortes. Os nossos atlas de referência que nós temos no laboratório e na instituição é o atlas do Netter e do Sobota, ok? Aqui são só algumas imagens, mas nos atlas tem mais imagens e mais vistas. Aqui é só para facilitar o estudo de vocês, auxiliar, assim, né? No desespero do estudo. Então vamos lá, começamos com ossos de pelve e quando vocês forem olhar lá nos laboratórios, observem sempre que tem diferença na pelve feminina e na pelve masculina, tá? Na estrutura óssea. A pelve masculina, a cavidade pélvica, ela é mais larga, tanto na parte lateral, né, quanto na anteroposterior, e ela é menos profunda, ela é mais curta. Diferente numa pelve masculina. Uma pelve masculina ela é mais profunda e ela não é tão larga, né, de vista anteroposterior e lateral. Uma coisa, né, que outras estruturas, na verdade, que vocês podem observar, tá? É a angulação entre os pubis. Nas mulheres a angulação é aberta e nos homens a angulação é mais fechada. Até se vocês apoiarem, os livros trazem como quando a gente abre, faz uma abertura assim entre polegar e indicador, ou quando faz uma abertura assim, deixa eu me achar, né, que é entre o indicador e o médio. Um ângulo mais fechado é uma cavidade, o ângulo mais ou menos da cavidade pélvica. Um ângulo mais aberto seria, né, o ângulo da cavidade pélvica, da cavidade pélvica feminina. Outras estruturas que são mais projetadas, né, nos homens, o homem, né, o sacro dos homens tem o promontório sacral mais proeminente. O sacro ele é mais côncavo, com o ápice do sacro mais voltado para anterior e o cóccix mais côncavo também apontado, né, voltado para anterior. O sacro das mulheres, o promontório é mais delicado, menos projetado. O sacro é mais retilíneo, com o seu ápice apontando mais para inferior e o cóccix apontando mais para inferior. As espinhas isquiáticas também são menos projetadas para medial, elas são mais abertas, diferente, né, das espinhas isquiáticas nas pelves masculinas, que elas são mais projetadas para a parte interna, tá? Então, tem essa diferença de cavidade pélvica. Então, a pelve masculina ela é mais estreita e mais alongada, e as pelves femininas são mais largas e mais curtas. Isso devido, né, à gestação e ao parto normal. Então, são características que a gente consegue observar em ossos para, né, ajudar a definir se os ossos são femininos ou masculinos, né, de um indivíduo geneticamente XX ou de um indivíduo geneticamente XY. Então, vamos falar de sacro, estruturas ósseas que a gente observa no sacro. Então, o sacro, né, ele tem uma base do sacro, que é a sua parte superior, e um ápice do sacro, que é a parte inferior. Nessa base do sacro, a gente observa essa projeção anterior aqui, dessa face intervertebral, né, da vértebra sacral, que é chamado de promontório sacral. Lembrem, o promontório sacral é mais projetado, né, nos sacros masculinos. Nas mulheres ele é mais retilíneo, mais delicado. Para as laterais, chamamos de asas do sacro, tá? Então, promontório sacral é a projeção anterior da face, né, da intervertebral. As suas projeções laterais, asa do sacro, direita e esquerda. E observando essa base do sacro ainda, a gente consegue observar essas duas estruturas aqui, né, essas duas projeções para o superior, que são os processos articulares superior do sacro, direito e esquerdo. Okay? Esses processos articulares vão se articular com a última vértebra lombar, com o processo articular inferior da última vértebra lombar. Anteriormente, nessa imagem, a gente observa os forames sacrais anteriores,
tá? Esses forames sacrais anteriores, direito e esquerdo, e as linhas transversais, que são na direção ali, né, dos forames sacrais anteriores. Então, lembrem que a gente nasce com 5 vértebras sacrais, depois elas se fundem. O tecido, né, cartilaginoso, os discos que eu tinha aqui entre essas vértebras sacrais e as articulações que eu tinha entre os processos articulares, acabam calcificando, sofrem um processo chamado de sinostose, tá? Então, ela fica essa cicatriz, que são as linhas transversais do sacro. Então, isso é uma vista superior. Então, ó, promontório sacral, aqui as asas do sacro e os processos articulares superiores. Se a gente observar um sacro em vista lateral, eu vou ver uma parte mais lisa e uma parte mais rugosa. A parte mais lisa fica para a anterior e parece uma orelhinha, que é chamado de, né, parece, cada um, né, tem uma criatividade e uma imaginação. Eu consigo perceber uma orelhinha ali. Vocês têm uma capacidade de imaginação também, vão perceber. É chamado de face auricular, tá, do sacro. Então, é a parte mais anterior e mais lisa, essa face auricular do sacro. E a parte mais posterior rugosa é chamada, tá, de tuberosidade do sacro. Então, essa rugosidade mais na parte posterior da face lateral. Quando a gente observa a face posterior do sacro, tá? Continuamos, ó, essa é a parte dos processos articulares superiores que eu falei, e essa rugosidade aqui na lateral, ó, é a tuberosidade do sacro. Aí na vista sacral posterior, a gente vê que tem um orifício na sua parte superior, que é contínuo com o orifício na parte inferior. Então, eu chamo essa parte aqui de canal, né, canal sacral, e ele vai se estender, esse canal sacral, até inferiormente, onde eu chamo de hiato sacral, ok? Então, canal sacral, ele começa na parte superior e se continua até se abrir na parte inferior do sacro, né, como hiato sacral. E a parte inferior é né, a região de ápice do sacro. O ápice do sacro depois vai se articular com o cóccix. Então, que outras estruturas eu percebo, né? Anteriormente, esse canal sacral aqui, a crista sacral mediana, ok? Crista sacral mediana. Aí eu vou observar a crista sacral lateral e intermédia, tá? Intermédia não, gente. Crista sacral medial. Intermédia é só quando eu tenho alguma estrutura entre lateral e medial. Então, eu tenho aqui, ó, crista sacral mediana, porque está no centro do corpo, né? Crista sacral medial, porque está mais próximo do centro. E depois eu vou ter uma crista sacral lateral aqui. Entre a crista sacral lateral e a crista sacral medial, né, eu observo os forames sacrais posteriores, tá? Então, eles ficam numa posição intermédia aqui entre a crista sacral lateral e a crista sacral medial. O final da crista sacral medial, tá, na parte inferior, é chamado de corno, tá? O corno sacral, tem do lado direito e do lado esquerdo. Então, nesse outro lado, a gente viria aqui, ó, corno sacral. Eu continuo como uma crista sacral medial, os forames sacrais posteriores e depois a crista sacral lateral, ok? Cóccix, o que eu observo no cóccix, tá? Cóccix é formado normalmente por quatro vértebras coccígeas unidas, né, que sofreram um processo de sinostose, e as duas projeções superiores do cóccix eu chamo de corno coccígeo, tá? Os nossos cornos coccígeos, que depois, né, tem aqui a base do cóccix se articula com o ápice do sacro, e entre os cornos coccígeos e os cornos sacrais depois vai ter, né, um ligamento. Muito bem. Vamos para o osso do quadril. O osso do quadril é dividido em 3 partes originalmente: o ilho para superior, o pubis para anterior e o isquio para posterior. A união dos 3 ossos ocorre aqui no acetábulo, essa concavidade que vai receber depois a cabeça do fêmur, tá? Que fica na face lateral
do osso do quadril. Jamais, jamais, jamais chamem de bacia, tá? Bacia é um nome popular, ok, né? Antigamente se falava em tirar uma chapa da bacia, né? Hoje em dia a gente fala de um exame de imagem, né? Depois, né, saiu da chapa da bacia para um raio-x, um exame de imagem, tá? Mas a gente deixa a bacia para aquela, né, coisa onde a gente amassa o pão, coloca a roupa para de molho. Aqui a gente chama agora de osso do quadril, tá? A união também, né, do pubis com o ilho aqui e com o isquio, então formou o acetábulo na face lateral do osso do quadril para a cabeça do fêmur e inferiormente é que formou esse forame. Aqui é o forame obturado, tá? Que outras estruturas são formadas, então, né, por essa união? Uma incisura aqui, ó, na união do ilho com o isquio, que é chamado de incisura isquiática maior, tá? Então, aqui são os elementos que são encontrados na união dos três ossos: o acetábulo, a incisura isquiática maior, que é, né, na curvatura entre o ilho e o isquio, o forame obturado, né, que é formado pelo pubis e pelo isquio, e o ramo isquiopúbico, que é a junção, né, de duas partes do isquio e do pubis, em específico, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos falar de ilho, então, né? Ilho a gente vai tratar aqui mais especificamente das estruturas do ilho associadas à cavidade pélvica, tá? Então, o ilho é essa região mais superior. Eu vou encontrar aqui no ilho, né, um corpo do ilho, porque essa parte superior eu vou chamar de asa do ilho, tá? O corpo do ilho. No ilho tem uma projeção entre o corpo e a asa. Aqui eu vou chamar de linha arqueada do ilho, tá? Então ela vai ficar mais ou menos separando a parte do corpo para inferior da asa para superior. No final dessa linha arqueada, a gente também vai encontrar uma face mais lisa, que é chamada de quê? Face auricular do ilho. Lembrem, criatividade para, né, observar uma orelhinha aqui. E é legal porque, ó, se eu tenho uma face auricular no ilho e uma face auricular no sacro, quer dizer que as duas vão se articular depois, tá? E depois eu tenho, ó, uma tuberosidade ilíaca, a rugosidade posteriormente à face auricular. Lembra que no sacro também tinha uma tuberosidade do sacro ou sacral, né? Então, entre elas, depois vai ter um ligamento unindo essas partes. Então, quem que a gente viu? Corpo do ilho, superiormente ao corpo do ilho, a linha arqueada, né? Na parte posterior da linha arqueada, a face auricular, que é a parte lisa, e posteriormente a parte rugosa, que é a tuberosidade ilíaca. Vamos ao isquio, tá? O isquio, então, a concavidade aqui, que é o acetábulo, né? O isquio, quem que eu vou ter? Vou ter um corpo do isquio? Também vou ter um corpo do isquio próximo aqui do acetábulo. Desse corpo do isquio, eu vou ver uma projeção que é a espinha isquiática. E uma projeção inferior bem proeminente, que é o túber isquiático, tá? Entre a espinha isquiática e o túber isquiático vai formar a incisura isquiática agora menor. Então, aqui em cima era a incisura isquiática maior, até chegar na espinha isquiática. E aí, depois, entre a espinha isquiática e o túber isquiático, incisura isquiática menor, ok? Do túber isquiático para anterior e superior, a gente vai ter o ramo do isquio. Então, essa parte aqui é o ramo do isquio, ok? Aqui a gente consegue ver a separação entre o pubis e o isquio, tá? Ramo do isquio, túber isquiático, a projeção, né, para inferior, corpo do isquio, a parte superior aqui é o túber isquiático, a projeçãozinha pequenininha chamada de espinha isquiática, e entre a espinha isquiática e o túber isquiático, incisura isquiática menor. Isso numa vista lateral e na vista medial, corpo do isquio, a projeção espinha isquiática, a parte mais inferior bem robusta, túber isquiático. A entrada, né, entre a espinha isquiática e o túber isquiático, incisura isquiática menor. E do túber isquiático para anterior e superior, ramo do isquio. Vamos ao pubis agora. Pubis é o osso que forma a parte, né, inferior e anterior do osso do quadril. Quem que a gente vê tudo aqui no pubis? Então, o pubis vai ter um corpo,
esse corpo aqui, né, do corpo vai sair depois um ramo superior do pubis e dele vai sair o ramo inferior do pubis, tá? Quem que eu encontro aqui no corpo do pubis? Se eu olhar bem na parte medial aqui, eu vou chamar de face sinfisial. Então, essa face sinfisial, o outro, né? Então, cada pubis tem uma face sinfisial, que depois vai ter um disco ali de cartilagem que é chamado de sínfise púbica. Por isso que é face sinfisial, por causa da sínfise púbica, ok? Superiormente, essa face sinfisial tem uma projeçãozinha, que é chamado de tubérculo púbico. Então, a projeção na parte medial do corpo e superior à parte da face sinfisial é o tubérculo púbico. Desse tubérculo púbico, vocês vão ver que vai ter uma projeçãozinha em direção, né? Se a gente continuasse, ia lá em direção ao ilho, que é a crista púbica. Essa crista púbica, então, é uma projeção que vai partir aqui do tubérculo púbico. Essa crista púbica depois vai se continuar como linha pectínea pelo ramo superior do pubis. Então, o pubis tem um corpo, que é a parte anterior, para superior um ramo superior do pubis, para inferior um ramo inferior do pubis. No corpo do pubis, mais para medial, face sinfisial. No corpo do pubis, para superior, a projeçãozinha saliência é chamada de tubérculo púbico. Do tubérculo púbico vai se continuar uma projeção em forma de crista, que é chamada de crista púbica, que vai se continuar como linha pectínea na parte do ramo superior do pubis, tá? Essa linha pectínea, se eu continuar nessa linha pectínea aqui no ramo superior do pubis, ela vai terminar numa saliência entre o pubis e o isquio, que é chamado de eminência iliopúbica. É uma projeção formada pela, onde ocorre a união quase ali do ilho com o pubis. Então, ramo superior do púbix, a projeção que eu encontro é a linha pectínea. E essa linha pectínea vai se continuar até uma saliência chamada de eminência iliopúbica. A partir dali, seria o ilho. E lembram, aí continua também uma crista, que é a linha arqueada. Então, a linha arqueada do ilho, a eminência iliopúbica, a linha pectínea do ramo superior do pubis, a crista púbica, o tubérculo púbico vão formar, então, uma parte que a gente chama de abertura, superior da pelve, tá? Quem mais que a gente observa aqui? Aqui na junção aqui do ramo superior da pubis com o corpo, com o ramo inferior e com o isquio, lembram que formava o forame obturado? Então, esse forame obturado aqui, nesse forame obturado, a gente vai ter o quê? Uma depressão, que é o sulco obturatório, tá? Esse sulco obturatório, a gente consegue até encaixar o dedo nesse sulco obturatório, é bem facinho de perceber ele, tá? Ele vai, se vocês colocarem o dedo aqui nas peças e continuar para anterior, vocês vão ver que o dedo sai na parte anterior, vem da cavidade pélvica aqui, de um lado da pelve e vai para o outro lado. E se vocês deixarem o dedo ali, vocês vão perceber que inferiormente ao dedo, tanto na parte anterior do forame quanto na parte posterior do forame, vai ter uma pequena saliência. Não é uma grande saliência, tá? É um tubérculozinho, assim, pequenininho. Alguns são pouco perceptíveis, tá? Que é o tubérculo púbico posterior e eu tenho o tubérculo obturatório posterior e tubérculo obturatório anterior. Tubérculo obturatório posterior, tá? E o tubérculo obturatório anterior, ligando na membrana obturatória, Então, eles fazem a fixação dessa membrana obturatória junto no forame obturado. E vocês vão ver que se fechar aqui com uma membrana obturatória no forame obturatório do tubérculo obturatório anterior ao tubérculo obturatório posterior, vai formar um canal obturatório, por onde vão passar artéria obturatória, veias obturatórias e depois o nervo obturatório junto, tá? Isso numa vista interna. Se eu olhar na parte externa, eu vou ver, aqui o sulco obturatório com o tubérculo obturatório anterior e o tubérculo obturatório posterior. Desses tubérculos para baixo vai ter depois uma membrana obturatória. Dos tubérculos para cima vai formar depois um canal obturatório, tá? Então aqui quem que a gente tem, Corpo do pubis com o ramo inferior do pubis,
ramo superior do pubis. No corpo do pubis, eu vejo uma saliência, que é o tubérculo púbico, e esse tubérculo púbico vai continuar como crista, tá, púbica. Aqui, quando chegou no ramo superior do pubis, vai continuar como linha pectínea, até essa saliência aqui, que é a eminência iliopúbica, que depois vai se continuar no ilho como linha arqueada. E vamos agora para as articulações da pelve. Articulações da pelve, primeiro a gente tem algumas estruturas fibrosas, formadas de tecido conjuntivo fibroso, forte e resistente, tá? Então, ó, lembra forame obturado, lembra que eu tinha um tubérculo obturatório anterior e um tubérculo obturatório posterior, ligando os tubérculos obturatórios, fechando parcialmente aqui o forame obturado, eu tenho a membrana obturatória, tá? E formou aqui, ó, um canal obturatório no sulco obturatório. Sulco é a depressão no osso, canal é a junção da depressão do osso com a membrana obturatória, por onde vai passar artéria, veia e nervo obturatório, ok? Então, elas são chamadas de sindesmoses, porque são sindesmoses, é tecido conjuntivo fibroso que une partes de ossos que estão à distância. Coisas cartilagíneas, então, né? Que a gente tem articulações, ou melhor, junções cartilagíneas. Juntando a face sinfisial de um osso do pubis com a face sinfisial de outro osso do pubis, eu vou ter aqui, né, a minha sínfise púbica, formada por um disco interpúbico ligado superiormente por um ligamento púbico superior, que vai unir aqui os tubérculos púbicos, e o ligamento púbico inferior, tá? Então, ó, disco interpúbico, ligamento púbico superior, ligamento púbico inferior. Disco interpúbico, ligamento púbico superior e ligamento púbico inferior. Aí a gente tem as articulações sinoviais. Sinoviais porque eu tenho uma cápsula com, né, líquido sinovial e eu permito um deslizamento aqui porque são articulações, né, do tipo plana. Então, eu vou ter uma articulação lombo-sacral. Então, se eu observar aqui é o sacro, aqui é a última vértebra lombar. Então, lembra que eu falei que lá na parte óssea, ó, tinha a face, né, o processo articular superior do sacro? O processo articular superior do sacro vai se articular com o processo articular inferior da última vértebra lombar. E assim eles vão formar uma articulação lombo-sacral entre a última vértebra lombar e o sacro. Então, a articulação lombo-sacral ela é fortalecida, né? Vamos dizer assim, quem ajuda a fixar melhor essa articulação é o ligamento ilho-lombar, que vai, né, aqui do processo costiforme da última vértebra lombar em direção ao ilho, né? E também lá para o processo costiforme da vértebra L4, tá? Então, a gente tem aqui, ó, isso uma vista posterior e isso uma vista anterior. Aqui está o sacro, vértebra L5, vértebra L4. Processo costiforme e outro processo costiforme. Então, um ligamento que ajuda a fortificar, fortalecer, vamos dizer assim, a articulação lombo-sacral, o ligamento ilho-lombar, tá? Entre o ilho e os processos costiformes aqui de L4 e L5, vistos tanto pela parte anterior quanto pela face posterior. Depois, outra articulação que a gente tem é a sacrococcígea, entre o sacro e o cóccix. Então, a articulação sacrococcígea, que é a união do ápice do sacro com a base do cóccix, ela vai ser reforçada por alguns ligamentos. O ligamento sacrococcígeo anterior, na face anterior, ligamento sacrococcígeo lateral, ligando a face lateral do sacro e do cóccix, e os ligamentos sacrococcígeos posteriores. Aí eu vou ter dois, o ligamento sacrococcígeo posterior superficial e posterior profundo. O posterior superficial ele vai acabar ligando a crista sacral mediana com os cornos sacrais e os cornos coccígeos, né, fechando mais ou menos esse espaço que eu tinha aqui, porque vocês lembram que tinha um canal sacral que se abria no hiato sacral. Então, fechando ali do hiato sacral até o cóccix,
profundamente, né? Passando ali aderido ao hiato sacral, eu vou ter os ligamentos sacrococcígeos posteriores profundos. E unindo, lembrem que os cornos coccígeos estão mais projetados, unindo os cornos sacrais e os cornos coccígeos, eu vou ter o ligamento sacrococcígeo posterior superficial. Então, vocês podem perceber que a articulação é quase só o nome da junção de um osso com o nome da junção do outro osso. E as suas posições, sacrococcígeo anterior, na parte anterior, sacrococcígeo lateral, na sua face lateral, sacrococcígeo posterior. Aí tem dois, um mais superficial e um mais profundo. E outra articulação que a gente encontra é a articulação da sacroilíaca, que é a união do sacro com o ilho. Lembra das faces auriculares, que tinha a face auricular no sacro e a face auricular no ilho? Muito bem. Isso aqui é um corte, onde eu tenho um pedaço do ilho aqui e um pedaço do sacro, para mostrar a face auricular do sacro e a face auricular do ilho. Entre elas vai ter um espaço com o líquido sinovial que vai formar a articulação sacroilíaca. Unindo-os na parte anterior, eu vou ter o ligamento sacroilíaco anterior. Unindo-os na face posterior, posteriormente aqui a tuberosidade, tanto ilíaca quanto a tuberosidade sacral, vai ter o ligamento sacroilíaco posterior. E ligando tanto a tuberosidade ilíaca quanto a tuberosidade do sacro, eu tenho o ligamento sacroilíaco interósseo. Então, se eu pego uma pelve fechada assim, eu consigo observar na face anterior os ligamentos sacroilíacos anteriores. Se eu observar uma vista posterior, eu vou ver o ligamento sacroilíaco posterior. Eu só consigo observar o interósseo se eu fizer um corte, aí sim eu consigo observar, porque ele vai estar, né, entre o anterior e o posterior, fechando, ou melhor, unindo os espaços entre os tubérculos, né, as tuberosidades, vamos dizer assim, as tuberosidades ilíaca e a tuberosidade sacral, ok? E quando a gente observa ali, ainda unindo aqui ó, o sacro com o osso do quadril, vai ter outros dois ligamentos. O ligamento sacroespinal e sacrotuberal. Ligamento sacroespinal une o sacro e cóccix com a espinha isquiática. Sacrotuberal vai unir sacro e cóccix com o túber isquiático. E quando tem esses dois ligamentos formados, vai se formar dois forames. Um forame isquiático maior, superiormente, e um forame isquiático menor, inferiormente. Então, agora numa vista posterior, espinha isquiática, túber isquiática. Então, o mais posterior é o sacrotuberal, mais posterior e inferior, e o mais anterior e superior é o sacroespinal. Sacroespinal e sacrotuberal. Formando, ó, forame isquiático maior e forame isquiático menor. E aí vamos ver os músculos agora da região de pelve, que vão formar, né, as paredes de pelve. Então, a gente tem alguns músculos formando aqui a parede da pelve, tá? Então, eu tenho um músculo formando a parede posterolateral aqui da pelve, né? Então, o que a gente chama de músculo aqui, um músculo piriforme, tá? Abaixo, inferiormente a ele, formando então a parte mais inferior e posterior, o isquiococcígeo, entre a espinha isquiática e o sacro e o cóccix. E formando a parede anterolateral, eu tenho aqui o músculo obturador interno. Músculo obturador interno pela parte anterior da membrana obturatória. Músculo obturador externo pela parte externa da membrana obturatória. E aqui ó, vai formar o canal obturatório por onde vai passar artéria, veia e nervo obturatórios. Que eles vão emergir ó, pela membrana, né? Vão passar pela membrana interóssea ali pelo canal obturatório, passar aqui pelo músculo obturador externo para vir para a parte medial de coxa. Então lembrem, parede posterior aqui estaria aqui, ó, fechando esse espaço aqui, né, e dividindo em dois compartimentos para os vasos glúteo superior e vaso glúteo inferior. Músculo piriforme.
juntando a espinha isquiática, sacro e cóccix, isquiococcígeo. Fechando essa parede anterolateral aqui, a gente vai ter, então, né, o obturador interno. Mas vai ter mais um musculizinho ainda, tá? Que depois a gente vai falar que é o levantador do ânus. Passando por aquela região ali de pelve, a gente vai ter o reto, né? E o canal anal, onde vai ser observado o músculo esfíncter interno do ânus e o músculo esfíncter externo do ânus, tá? Músculo esfíncter interno involuntário, músculo esfíncter externo voluntário. E vamos aos músculos, então, né, que formam o diafragma da pelve, o levantador do ânus. Então, isso é uma imagem de um corte, né? Então, a gente observa aqui, ó, o músculo piriforme na sua parte posterior e lateral, músculo isquiococcígeo, espinha isquiática, ó, fechando então a parte posterior e inferior, né? Obturador interno, fechando a parede anterolateral e fechando a parede antero-inferior, né? Porque posterior inferior vai ser o isquiococcígeo. Antero-inferior a gente tem o levantador do ânus. O levantador do ânus ele é formado por 3 partes. A primeira parte é chamada de pubo retal. Então, ele sai bem da face posterior do pubis, tá? Mais para a parte medial dessa parte do corpo do pubis. Ele vai passar posteriormente aqui o reto e vai voltar, tá? Para o outro pubis do outro lado. Por isso que ele é chamado de pubo retal, porque ele sai do pubis, se encontra lá com o seu homônimo, né? Lá na face posterior do reto e depois, né, a outra parte no outro pubis. Então, isso é uma vista da cavidade interna e isso é uma vista externa. Na cavidade interna, a gente tem aqui, então, a uretra feminina, vagina e o reto, porque isso é um diafragma da pelve feminino. Então, primeiro, ó, sai sínfise púbica aqui, corpo do pubis. Bem próximo, né, da parte medial do corpo do pubis, o músculo pubo-retal. Fez aqui a volta, encontrou com o seu oposto o outro pubo-retal. Então, quando a gente olha nas peças, parece que ele faz uma voltinha atrás do reto, tá? Então, o pubo retal direito e o esquerdo, eles fazem uma voltinha atrás do reto. Então, depois o próximo músculo, na próxima parte, ele vai ser chamado de pubo coccígeo. Então, se eu observar e continuar suas fibras, eu vou ver que eles vão lá para o ápice do cóccix. E em direção, então, eu olho ali a eminência iliopúbica e faço uma divisão. Para anterior, né, pubo coccígeo, porque vem da parte do pubis, e para posterior, pubo coccígeo, porque vem, né, então para anterior pubo coccígeo, para posterior ilho coccígeo. O ilho coccígeo vai mais para a face lateral do cóccix. Então, quando a gente olha aqui eu tenho o ápice do cóccix, ó, o ápice do cóccix vem aqui. Então, eu tenho, ó, o pubococcígeo vindo em direção ao ápice do cóccix. E o iliococcígeo, ele já é mais posterior, mais lateral, né? E ele vem mais para a face lateral do cóccix, tá? Então, eu olho, acho aqui, ó, bem certinho da parte do corpo do pubis, eu vejo o pubo retal. Vocês vão ver que as fibras começam a descender de origem aqui, que é o pubococcígeo. Se eu seguir as fibras, vão em direção mais ou menos ao ápice do cóccix. E depois, bem descendente mesmo e posterior, vai ter o iliococcígeo, em direção à face lateral do cóccix. Isso é uma vista, né, externa. Então, eu tenho, ó, a uretra, a vagina e o ânus. Então, saindo do corpo do pubis, pubo retal. Parou atrás do reto, o outro pubo retal vem e se encontra a parte posterior do reto. Saiu depois pubococcígeo, acho em direção aqui ou mais ao ápice do cóccix, mais para anterior. E depois mais para a parte lateral do cóccix, né, o iliococcígeo, tá? Quem que seria esse aqui? O isquiococcígeo, porque vem da espinha isquiática bem para a face lateral de sacro e cóccix. Se a gente olhasse um diafragma masculino, então, né, tem aqui vai ser o espaço para a uretra, e o espaço, né, depois aqui para o reto. Então, vai ter o primeiro aqui o pubo retal, com as suas fibras vindo, contornando o posterior aqui ao reto. Ó, lembra que eu falei que vocês vão olhar a direção da fibra? Olha o pubis, corpo do pubis, depois eu já tenho o ramo do pubis, ramo superior do pubis.
Então, saiu do corpo do pubis, bulbo retal, até atrás do reto, e a mesma coisa do seu outro lado. Depois as fibras vão começar em direção, né, é um contínuo, em direção à parte do ramo superior do pubis, mais para posterior e inferior, e vão as suas fibras em direção mais à face anterior, né, do ápice do cóccix. Depois da eminência ilho-púbica, mais ou menos, vem aqui o ilho coccígeo, que vão para a face mais lateral do cóccix, tá? Isso numa vista externa agora, ó, a parte da uretra e a parte do reto. Vindo do pubis, bulbo retal fez a voltinha atrás do reto, com o seu oposto aqui. Depois, vindo mais para o ápice do cóccix, para a parte anterior, né, desse ápice do cóccix, bulbo coccígeo. E vindo mais para posterior em direção à face lateral do cóccix, né, agora o ilho coccígeo. Bulbo retal, bulbo coccígeo e ilho coccígeo. Então, tudo na anatomia são pontos de referência. Observem, né, primeiro quando eu pegar uma peça, olhem onde está o ápice, apalpem, né, para ver onde está o ápice do cóccix. E aí vocês vão olhar as fibras, a direção das fibras. Né? Eu tenho, achei o ápice do cóccix aqui. Eu vejo que tem umas fibras que vêm da parte bem medial aqui do corpo do pubis, em direção ali, né? Vai passar na parte anterior do cóccix e parece um contínuo do outro lado, que é o bulbo retal. Depois eu vou ver que essas fibras começam a ter origem mais descendente e vão para a face anterior, né, do ápice do cóccix ali e do cóccix, que é o bulbo coccígeo. E os mais laterais ainda, que vão mais para a face posterior até aqui, né, do bulbo coccígeo, vai ser o ilho coccígeo. Depois eu vou ter o isquio coccígeo vindo da espinha, né, isquiática para a face lateral do isquio e do sacro e do cóccix. E mais aqui ainda, quem eu vejo na imagem, aqui o piriforme. Quem que seria esse músculo aqui? O obturador interno. Então, o levantador do ânus, ele é mais superficial, vamos dizer assim, né, superficial para medial que o obturador interno. O obturador interno fica mais aderido à parede aqui da pelve. Ok? Então, lembrem de assistirem os vídeos acompanhando dos atlas e, né, com as peças anatômicas. Lembrem sempre de procurar pontos de referência para facilitar o estudo de vocês. E observar nos atlas, né, do Nétero, do Sobota ou de algum outro que vocês tenham, né, as outras imagens para perceber, né, cortes diferentes, estruturas diferentes que se associam ali. Ok? Bom estudo, até a próxima!